Boa tarde, meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar um pouco do nosso trabalho do eixo. A poluição industrial, ela consiste na poluição que tenha sido emitida por atividades industriais. O principal agente responsável pela poluição industrial é a queima de combustíveis fósseis, contaminação de corpos hídricos lançado por compostos químicos orgânicos e inorgânicos, a poluição do solo por uso de pesticida. E algumas principais consequências é a elevação da temperatura do planeta, secas, enchentes, furacões e dentre outros desastres ambientais. A poluição atmosférica ela já está presente desde a Roma Antiga. A evolução industrial ampliou esse impacto que o humano fez com a qualidade do ar. Existem dois fatores que são causados pela poluição atmosférica. As fontes naturais, que é a poeira de áreas desertas, fumaça de monóxido de carbono, queimas naturais e dentre outros. E fontes antropogênicas causadas pela humanidade, veículos automotores, emissão de amônia pelo uso de fertilizantes, atividades mineradoras, fábricas e etc. A poluição atmosférica também causa impactos em dois âmbitos, a saúde humana e o meio ambiente. Na saúde humana, ela pode causar irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldade de respiração, etc. E no meio ambiente, a chuva ácida, diminuição da camada de ozônio, escurecimento da atmosfera e dentre outros. A poluição hídrica ela é causada pelo despejo incorreto de resíduos de indústrias, também do esgoto e também pessoas inconscientes que jogam seu lixo em lagos, córregos, nascentes, mares, oceanos, rios. Mesmo a água sendo um recurso renovável, ela também pode acabar sendo mais escassa e também acabando com a biodiversidade que existe nesses biomas marinhos. A poluição do solo é a ocorrência de uma poluição acima de certos níveis causados a uma deterioração ou uma perda da função do solo. Há 5 tipos de poluição do solo: defensivos agrícolas, por fertilizantes, metais pesados, por componentes químicos e o não tratamento do esgoto. A poluição térmica ela é um pouco não ser facilmente observada e não ser visível nem conseguimos ouvir. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de uma região aquática, como um exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto à população desse ecossistema. A poluição térmica do ar, embora menos comum, ela provoca danos ambientais. Um exemplo, a liberação de vapor de água por uma indústria em uma área com pouca dispersão de ar, ela pode ocasionar a morte de pássaros, insetos e plantas nesse local. A poluição sonora é qualquer emissão de ruído ou som que possa prejudicar a saúde e o sossego das pessoas que vivem nesses centros urbanos. Ela é considerada um grave problema, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, sendo, portanto, um problema abrangido por lei, enquadrado como crime ambiental. Os ruídos causados podem ser por indústria, por algumas máquinas industriais, mineradoras, por veículos automotores, na construção civil e dentre outros. Essa poluição sonora é um grave problema. Ela é considerada que é capaz de desencadear reações de estresse, distúrbios de sono, doenças metabólicas e cardiovasculares, déficit cognitivo, problemas auditivos e também obesidade. A OMS aponta que o indivíduo deve ser exposto a 30 decibéis durante um período que dorme. Ele não deve. E também alerta que se formos expostos a 120 decibéis, temos que usar protetores auditivos, porque pode causar dor física e também levar à surdez. E também a OMS considera que permanecer em 50 decibéis deve ser a altura que devemos ouvir para evitar prejuízo à saúde humana. A poluição visual, ela corresponde ao excesso de lixo, que são cartazes, placas, anúncios publicitários, muito comum nesse espaço da cidade, só que em grande excesso. Ela não causa doença, mas ela pode ocasionar estresse, desconforto e agressão visual. Uma piora, existe também a poluição visual eleitoral. É aquela que gera pelos candidatos na hora que vão se eleger, que usam um papelzinho tudo, e isso fica verdadeiramente lotado de tantas placas pedindo voto, pode ocasionar essa poluição visual. A poluição luminosa consiste em uma grande quantidade de luz emitida pelos centros urbanos, onde pode ocasionar afetando ciclos alimentares, reprodutivos e migratórios dos animais em um ecossistema próximo. Já a poluição radioativa é um item renovável, só que o despejo do resíduo radioativo é o perigoso, pois se for descartado errado, ele pode contaminar a região e a gente não sabemos ainda como descontaminar essa região, podendo gerar câncer, dentre outros problemas à saúde humana e também ocasionar problemas no ambiente. Algumas maneiras de intervenção é tentar não usar carro para se locomover e trabalhar com transporte público, não jogar nada nos córregos, rios, mares,
fazer o reflorestamento, eliminação correta de lixo, estimular limites no nível de poluição nos ambientes urbanos e rurais, ter políticas públicas na criação de leis, anúncios publicitários e contra a poluição sonora, e o correto e consciente manuseio, diminuição de testes nucleares e monitoramento de descarte de resíduos nucleares. Agora, os resíduos relacionados à produção de carne e seus impactos, apesar de a gente ter criado ultimamente o veganismo, vegetarianismo, que há abstinência de carne, a produção de carne no Brasil vem aumentando progressivamente, um crescente aumento, e muitas não são citadas em mídia e poderes públicos, e isso causando impactos ambientais. Segundo o Embrapa, com pesquisa e levantamento do CONABA, em 2018, a produção de 116,96 bilhões de toneladas de soja em uma área de 35,100 milhões de hectares para ser cultivada, para mais de 79% dessa soja é destinada para a produção da ração animal. Há uma grande devastação que ocorre para abrir espaço de pastagem, ao cultivo de grãos, para a criação desses gastos orbitantes de água para manter essa produção, para a emissão de metano para os animais, dentre outros fatores. Estudos comprovam que a pecuária e seus subprodutos são responsáveis por 32 milhões de toneladas de CO2 por ano, 51% de toda a emissão de gases do efeito estufa em todo o mundo. Pesquisas demonstram que 65% de todas as emissões humanas relacionadas ao nosso nitroso vêm da pecuária, que é 20 vezes pior que o CO2. O metano expelido nos gases dos ruminantes tem mais impacto na mudança climática do que nós imaginamos. Outro assunto pouco citado se refere aos dejetos desses animais. Segundo o Imaflora, em estudos desde 2015, cerca de 18,9 milhões de toneladas de CO2 foram liberados apenas por manejo de dejetos desses animais. Uma exploração agrícola, mais ou menos com 2,5 mil vacas leiteiras, produz 411 mil pessoas a quantidade de resíduos que essas pessoas produziriam. Outro grande problema causado pela indústria agropecuária é o elevado consumo de água. Para cultivar plantas, cerca de 56% de toda a água consumida nos Estados Unidos. Esse 1/3 da terra livre por gelo presente, como exemplo, no globo, é utilizado para a criação ou alimentação do gado. No Brasil, cerca de 62,8% de toda a área desmatada na Amazônia em 2008 foi ocupada por pastagem. Estudos demonstram que 91% da devastação da Amazônia se deve à produção agropecuária, para pastagem, cultivos de grãos, alimentação dos ruminantes, e dessa forma, em escala mundial, as vacas bebem 45 bilhões de litros de água e comem 61,2 bilhões de quilos de comida. Pelo menos 50% desses grãos produzidos poderiam alimentar 800 milhões de pessoas com fome, passando fome nos Estados Unidos. Dentre os muitos impactos ambientais da pecuária, ela também encontra como a principal causadora de extinção de espécies, zonas mortas nos oceanos, poluição da água, destruição de habitats e etc.